E aí, galera, tudo certo? Começando mais um papo daqui hoje especial. A gente não vai conversar com um jogador de futebol, a gente vai conversar sim com um jornalista esportivo do Grande Eixo Rio-São Paulo, Bruno Formiga, do Esporte Interativo, que topou participar desse papo com a gente. Oi, Lu, tudo bem? Um cara que com certeza eu sou fã, é referência para mim no jornalismo esportivo. É um cara que os vídeos dele sempre estão nas nossas rodas de conversa de grupo de WhatsApp que fala de futebol. Ele é um cara que tem opiniões polêmicas, mas bem embasadas. É o que a gente sempre fala nos nossos grupos quando a gente senta para conversar. E os vídeos do Formiga, principalmente os polêmicas vazias, a gente sempre debate. O Mano a Mano também, quando ele faz no esporte interativo, que ele é um dos participantes, a gente sempre debate sobre. Ele é um cara que prontamente topou participar de um papo aqui do canal para falar um pouco, dessa vez não sobre carreira de jogador, como a gente estava falando antes, nos outros papos aqui. Esse aqui é um papo daqui especial, o primeiro desses com jornalistas que a gente está fazendo. E a ideia é, além de falar da carreira do Formiga, falar também sobre como tá fazer jornalismo esportivo nesse momento de pandemia que a gente vive, como é fazer jornalismo esportivo diferente da maneira que a gente daqui a pouco aprendeu na universidade, que eu aprendi na universidade, que ele aprendeu na universidade, porque ao contrário, hoje ele faz jornalismo esportivo em rede social, em YouTube, em Facebook. O Esporte Interativo, o Ale Oliveira mesmo disse recentemente que ao contrário das outras emissoras que têm uma rede social, eles são uma rede social que tinha uma emissora, então a rede social é muito forte para eles, né, para o esporte interativo e consequentemente para o Formiga. Então a ideia é ter um bate-papo com ele para falar um pouco sobre jornalismo esportivo, falar um pouco sobre o futuro da profissão, falar um pouco sobre posicionamento político, que ele também fala, é uma coisa importante que a gente como jornalista, profissional ou não. Então ele é um cara que além de falar, além de a gente conversar, ele vai dar uma aula para mim. E aí, Formiga, tudo certo? Bom dia, meu chapa, tudo bem? Tudo tranquilo. Queria começar te agradecendo por ter topado participar desse papo. Que é isso, cara. Eu que agradeço o convite. Eu sempre fico muito honrado com cada lembrança do nome, com cada pedido, porque assim é muita gente, tem muita opção para vocês convidarem e assim passa por um filtro. A pessoa fala, pô, esse eu tenho afinidade, esse eu não tenho. Vou mandar mensagem. Então assim, desde pensar no nome da pessoa até entrar em contato, e tal, tem todo um processo. E que eu fico honrado de verdade, porque às vezes é falando com jornalista, com recém-formado, com estudante, com gente que não é jornalista, mas que produz conteúdo que gosta, gente que já está aí no mercado há muito tempo. Então é legal porque a gente vai trocando ideia e você cresce junto, entendeu? Percebendo como a galera está produzindo conteúdo, como tem gente querendo fazer coisa diferente, mas com responsabilidade, né? Porque não adianta também querer fazer coisa diferente e estar com o pé na porta e cometer um monte de responsabilidade, como a gente tem visto por aí. Então é muito legal, cara. Eu que agradeço, juro, tem zero hipocrisia aqui. Eu, de fato, agradeço muito e, assim, eu me orgulho de dizer que eu nunca disse um não para nenhum pedido de live até hoje na quarentena. E olha que foram alguns, viu? Pois é, eu vi que tu fez uma ontem, eu vi que tu tá fazendo um monte de live, fora as lives do teu canal também, né? Que tu tá fazendo agora no YouTube, né? Isso, eu descobri essa ferramenta, na verdade, assim, eu fui testar sexta-feira passada o StreamYard, que é um aplicativo gratuito, você pode pagar para ter outros recursos, mas ele é de graça e faz transmissão ao vivo com ferramentas muito legais. Na sexta passada, a minha mulher estava terminando de fazer o curso dela, que assim, isso demanda muito trabalho, né, e tal, aquelas fórmulas de lançamento e tal. E a minha filha estava no celular com a amiguinha e meu filho jogando The Last of Us, que inclusive ele já terminou em uma semana, não sei qual é a graça, né? Compra o jogo de não sei quanto em uma semana zero. Porra, eu ficava 6 meses para terminar o Mario, Sonic, esses jogos mais longos, Zelda, e ele terminou o jogo em uma semana. Então eu estava de bobeira ali, eu falei, cara, vou testar a ferramenta. E aí a ferramenta você pode vincular ou ao Facebook, ou ao YouTube, ou a outra plataforma. Eu falei, beleza, vamos fazer uma live surpresa aqui de rolê, só para testar a ferramenta. Assim, se entrassem ali 100 pessoas, estava bom. Juro para você que, como não tem aviso, eu não sei quantas pessoas são notificadas, eu não sei quantas pessoas iam entrar. E era uma sexta, 8 da noite, né? Uma porrada de live sertaneja, e gente furando quarentena. Eu falei, pô, pode ser que seja um fiasco. Aí, Dani, vou fazer. E aí a galera foi começando a entrar. Eu, de fato, gosto muito de conversar, e a gente ia batendo papo. E aí foi. E aí deu 1.400 e pouco e tal.
e a galera começou a entrar com dinheiro, né? Que tem a parada de você fazer o super sticker, então fazer o super chat, que eu não sabia nem que tinha, na hora que pingou o primeiro ali, eu falei, vixe, meu irmão, pingou um negócio aqui, acho que era R$ 2, se eu não me engano. Eu falei, cara, eu não estou fazendo isso pela grana, né? Eu estava fazendo para testar, então para ser justo com a audiência, eu vou entregar isso para um amigo meu que mora aqui perto, em Vila Mariana, que faz um trabalho legal no bairro de doação. Inclusive, ele está indo hoje, ele vai até a Paulista e volta, doando no meio do caminho para moradores de rua, em situação de rua, e hoje está muito frio também, você precisa, às vezes, do básico, né? Que é um casaco. Enfim, quem é do Sul sabe bem do que eu estou falando, porque de frio vocês entendem. Então, inclusive, aí imagino que esteja mais frio do que aqui, né? Tá 7 Então, graus. cara, eu chamar Deus me livre, viu? Ontem eu vi o Globo Repórter, ontem eu vi o Globo Repórter agora na Arena Noruega, pegando -40, né? -30. Falei, meu irmão, não tem a menor chance de eu ser feliz num lugar assim. Eu sou bem feliz em São Paulo, acho que seria em Porto Alegre, mas na Noruega nem a pau. Então, cara, assim, fiz a live de rolê, deu esse resultado, depois fiz outra na terça, aí já anunciando, fazendo uma arte e tal. E ontem, que foi a melhor delas, deu quase 2.000 ao mesmo tempo. E em tempos de milhões, né? Você vê aí gente com 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo, 5 milhões aqui, você acha que 2.000 representa um número pequeno, mas se for para pensar, 2.000 pessoas parando para te ouvir ao mesmo tempo, você imagina isso num auditório ou numa sala, num centro de convenções, isso é muita coisa, cara. E a gente, às vezes, se forem 10, se forem 15, se forem 100, são 100 pessoas que estão parando o tempo dela para te ver. A diferença é que elas estão ao mesmo tempo, cada um no seu lugar. Mas você, e aí é uma parada que eu sempre me pego muito, assim, por exemplo, vou fazer jogo da Champions. Aí é um jogo do, sei lá, do Salzburg, que é um time aleatório. Eu me pego no cara que acompanha o Salzburg, ou que seja, sei lá, neto de alemão, e que curte muito o time e tal, e sabe mais do time que eu. Se esse cara perceber que eu falei uma merda e que eu escorreguei, para mim eu já perdi a transmissão. Então eu penso nele, porque a gente perdeu um pouco o olho a olho, né? Com a história de ser tudo conectado e tal. Mas eu sempre procuro pensar no cara que está me vendo na minha frente. Então, cara, quando você está falando para 2.000 pessoas numa live de YouTube, é gente pra caramba. E se tivesse ao vivo, você ia tremer, porque elas estavam ali reagindo e tal. Eu nunca falei para 2.000 pessoas ao mesmo tempo, ao vivo. Então eu valorizo muito essas lives, eu valorizo muito isso aqui que a gente está tendo, eu valorizo o de placa que a gente faz ali, às vezes para 8, 9, em dezembro, quando bater os picos lá de programa do Flamengo para 25, 30 mil pessoas, é gente pra caramba, cara, só que a gente às vezes não tem noção. Então essa quarentena tem me feito refletir muito sobre a importância do engajamento, mas não um engajamento raso e vazio, mas quando você influencia a pessoa, quando ela tem uma troca com você de conteúdo, não é o elogio pelo elogio, mas é a crítica construtiva, é o cara falar, pô, amigo, isso aqui eu não curti, e apesar de ser tudo online, eu me senti na quarentena muito mais conectado com as pessoas. Eu trabalho como jornalista aqui do Sul também, e eu te pergunto como é que tá aí, porque aqui também tá complicado. Como é que tá sendo fazer cobertura do setor de esporte nesse momento de pandemia, onde a gente não tem esporte acontecendo? Vocês têm um programa que tem que entrar no ar todo dia às 10h30, que é o de placa. Vocês têm o Mano a Mano, tem o Polêmicas Vazias, tem uma série de conteúdos que tem que entrar e não tem o futebol rolando, não tem o esporte rolando. Como é que está sendo esse processo? Cara, assim, eu vou te falar, eu vi que assim quando eu entrei na live, você estava fazendo uma apresentação do que é o esporte interativo, né, que era uma rede social que tinha uma emissora, então assim, a gente já nasceu nesse mundo, né, nós somos feitos por muita gente jovem, que já nasceu conectada, já nasceu interagindo, já nasceu com engajamento, já nasceu entendendo, por exemplo, e aí é uma besteira que eu falei há pouco da história do Superchat, que eu não tenho essa cultura de você financiar a produção de conteúdo de alguém, mas se você parar para pensar, a gente tinha, né? Porque o Mauro, por exemplo, que entrou agora há pouco, o Mauro Betti, já assinou a Placar, já assinou a Folha, já assinou, ou seja, estava financiando de alguma forma aquele conteúdo que ele acredita. E essa galera, os mais jovens, o meu filho, a minha filha, esse pessoal que está eles estão financiando uma coisa que eles acreditam e pelo valor que eles quiserem, por R$ 5, por 2, por 50 centavos, por sei lá. Ontem teve um cara que doou 500 sem querer, né? Foi muito engraçado. Ele estava malhando, assistindo a live e queria fazer R$ 5. Aí ele deu 500, cara, ficou desesperado, porque não tem reembolso, o YouTube não tinha reembolso. Aí, obviamente, eu falei, cara, fica tranquilo,
eu vou devolver isso sem ter problema nenhum. Aí ele mandou depois a conta dele e tal, vou fazer isso hoje. Mas é outra cabeça, assim, é outra galera. Nós, esporte interativo, nós já nascemos nesse universo. Então, essa mudança de chave para a quarentena, para nós foi menos impactante e imagino que tenha sido bem menos traumático do que para quem não está acostumado ou para emissoras que são mais enraizadas no modelo tradicional. Então, a gente já fazia o de placa para o YouTube, seja no estúdio, seja de casa, não vai fazer muita diferença. É óbvio que a gente perde ali o contato do dia a dia, a resenha, a rotina de você se arrumar, sair, ir produzir, acabar o trabalho, voltar para casa. É diferente, você está 24 horas conectado praticamente. Eu estou produzindo agora com você, daqui a pouco faço um jogo para o Arquibancada, do Barcelona, e depois vou ter que escrever para o blog, e tem uma outra parada para fazer do melhor de 10. Então, assim, você acaba, né, que trabalha quase o dia inteiro, mas pausa, dá um abraço na filha, brinca com o filho, joga videogame, vai na cozinha, volta, eu gosto. Então, assim, para mim, e enquanto esporte interativo, eu acho que a gente está bem confortável. Porque apesar de não ter o dia a dia, nós vivemos muito do que é lúdico do jogo e que já naturalmente é discutido. Assim, Riquelme, Alex, Grêmio, Inter, maior clássico do Brasil. E tal. Essas discussões elas já pairam por aí, são atemporais. Então, independe de ter o jogo ou não. É óbvio que a gente perde o pré, durante e pós-jogo. Sério, evidente. Isso tem uma perda. Porque o ao vivo é o que sustenta, né? O ao vivo ele é o cereja do bolo. Mas a gente segue fazendo o bolo, sem a cereja, com discussões ou bolos que as pessoas sempre gostam. Assim, um bolo de chocolate não tem erro. Um bolo de chocolate com cenouras, dificilmente o cara vai errar. Um bolo de laranja, é difícil errar e tal. Então a gente segue fazendo as receitas que funcionam e, pelo menos da minha parte e da esmagadora maioria, e do aí como um todo, assim, são discussões que a gente acredita, que são honestas, podem parecer apelativas algumas, mas as pessoas discutem isso no bar, muitas vezes. Tem coisas que parecem uma barbaridade, assim, tipo Neymar ou Rivaldo. Aí você pensa, porra, o cara mais velho, né? Nós. A gente, será que tem discussão? Só que o moleque, assim, o meu filho, por exemplo, essa discussão para ele é relevante. E por que eu não vou respeitar esse garoto, que é a base da nossa audiência ali, os caras entre 14, 35, 40 anos? Eles estão discutindo isso. Então, para a gente, eu acho que não foi desesperador, não. Pelo contrário, a gente inventou produtos muito bons, como o Mano a Mano, como o Melhor de 10, que é muito legal, inclusive vou fazer um daqui a pouco. Já estou com 18 vitórias no geral e vou fazer com o Marcelo Beckler o próximo. E a gente deve, inclusive, mudar o formato mais lá na frente. Eu brinco com a produção, que eles estão fazendo igual a Federação de Automobilismo. O Schumacher ganhou 7 campeonatos, aí os caras, como é que a gente vai para ele perder? Não tem adversário, vamos mudar o regulamento. Mas óbvio que é uma brincadeira, né? E aí é legal que você usa a base de fãs e tal, você fala, vamos votar, tipo um Big Brother. E isso é legal, porque a pessoa se sente participando daquilo, né? Então, cara, eu vou te dizer que eu acho que para a gente foi bem menos traumático do que para outras pessoas, né? Obviamente que a gente quer que os jogos voltem o mais rápido possível, dentro de toda a margem de segurança. Mas está sendo legal, cara. Assim, a gente está zero desconfortável com isso. Eu sou formado em 2017. Tu é formado em jornalismo quando tu te formou? 2006. Em Uh, 2006.2, né? Eu entrei no mercado em 2007. Tanto eu quanto tu, a gente passou por universidade mais tradicional, que te preparava para o... Acredito eu, né? Se a minha, sim, acredito que a tua também. Preparar para a TV tradicional, para o rádio Sim. E para o impresso. Como é que foi para ti chegar num esporte interativo, por exemplo, que era algo completamente diferente? Como eu disse, é uma rede social muito forte. Como é que foi essa transição para ti? Assim, no começo foi esquisito, porque eu ficava, pô, tem os clickbaits que a galera chama, né? Que, na verdade, você tem que trazer o cara de alguma forma. É a manchete do jornal do Zero Hora, do Globo e tal. Que, assim, o cara tá passando na rua, ele tem que parar ali e olhar, né? Falar, putz, ou ele tem o hábito já enraizado, ou tem que ser uma manchete que o cara para e olha, ele fica ali no Rio, eu peguei muito esse hábito, né? Que as pessoas param do lado da banca e ficam vendo aquela cortina de jornais ali para ver as manchetes e tal, e fatalmente vai comprar aquela que te pescar mais. Então, no começo, eu com essa visão um pouco mais tradicional e enraizada nessas plataformas que nos fizeram base como jornalista, eu ficava, pô, cara, isso aqui, essa foto com esse título, com não sei o quê, isso aqui está apelando, isso aqui está não sei o quê. Mas com o tempo você vai entendendo, se você fizer a parada honesta e acreditando naquilo, entendendo para quem você está falando. É claro que eu não vou chegar ali e falar, poxa,
Flamengo assina com um grande ídolo. Aí você vai e clica na matéria, é a renovação do Gabigol. É sacanagem. Né? Isso, pô, é escroto com a pessoa vai ficar puta. Ela vai clicar, ela vai te dar o número, mas talvez você perca aquela pessoa para sempre, né? Que ela fala, meu irmão, aqui eu não volto nunca mais, tá? E o esporte interativo, cara, assim, a gente hoje tem muita coisa que é padrão, em termos de live, de produção de Instagram, de conteúdo de Twitter, que a gente fazia lá atrás, né? Botar repórter por Skype, e aí você tinha a imagem meio cagada e ficava, pô, será que isso é legal? Porque a Globo não faz isso nem a pau, nem as grandes emissoras, porque elas não precisavam, elas têm estrutura para isso. Aí depois a conexão melhorou e tal, e tudo foi ficando mais barato e com muita qualidade. Hoje você tem. Mas a gente, para botar um cara no Rio Grande do Sul para falar, a gente não tinha um repórter no Rio Grande do Sul. Para falar com alguém lá em Barcelona, a gente não tinha um correspondente. Ou você metia o cara por Skype, ou não metia. Aí eu fui vendo que a necessidade ela é a mãe da criatividade. E aí você vai ver, cara, isso aqui é legal, você... Porra, a gente não tem esse recurso, então vamos com esse. A gente não tem aquele, então vamos com esse daqui. E aí eu fui me reconstruindo, eu acho que é o termo certo, enquanto jornalista. Porque eu lembro no dia que eu estreiei no YouTube, por exemplo, em 2016, eu falava, não, nunca vou me chamar de... Eu nunca vou me considerar um YouTuber. Não sei o quê. Aí hoje eu penso, cara, que idiotice, né? Que arrogância, assim, me considerar desconectado disso aqui. E você pode ser um YouTuber jornalista e fazer coisas sérias. O Leandro Carnal tem um canal no YouTube, porra, e é o maior cérebro do Brasil. O Gilberto Gil tem um canal no YouTube. Então, porra, por que o fato de ter um canal no YouTube e produzir para o YouTube, logo, um YouTuber, não quer dizer que você precisa mergulhar uma banheira de Nutella. Não quer dizer que você precisa se furar com um grampo para fazer um desafio. Você pode ser um YouTuber provocando as pessoas a pensar e a debater legal. Agora de manhã eu estava brincando com a minha mulher que tem o termo que o Pedro Certezas criou dos formigados, né? Que seriam os caras que me seguem cegamente. Enfim, eu brinco e falo, cara, não façam isso. Aí eu brinco, ó, os formigados, os gados se alimentam de pasto, os formigados se alimentam de argumentos. É óbvio que é uma brincadeira, mas é legal que você cria uma comunidade ali e tal, mas eu acredito de fato nisso, né? Ela deu esse estalo assim, eu falei, tá aí, esse é um bom caminho para a gente seguir. Porque aí eu acredito que você pode ser um youtuber, barra um influenciador, mas influenciar as pessoas a algo que você acredita e que tem um resultado bom, que é fazer as pessoas questionarem e se basearem em dados, em duvidarem, mas em não terem sua auto-verdade, né? Procurarem. E aqui eu não estou querendo falar nada de forma científica, até porque o futebol não tem uma verdade absoluta provada. Mas vá para os dados, não fique só no seu eu acho, não fique só na sua percepção. Pega a percepção, casa com estatística, casa com número, casa com repetição, para ver se de fato é aquilo, e aí você chega a uma conclusão. E assim, eu cresci muito, cara, como pessoa no esporte interativo, porque convivendo com um monte de gente jovem, você abre a mente, você vê, cara, olha como eu sou babaca assim, em relação a algumas coisas, assim, olha como meu pensamento é retrógrado, eu tô vendo os caras assim, sabe, trabalhando super leve, o cara que vai trabalhar de bermuda, sabe, um universo que é totalmente diferente do meu, trabalhando num jornal impresso super tradicional, fundado em 1928, e é outra pegada, assim, outro dinamismo, você ter o feedback na hora, aprender a ter feedback de um cara que tem 10 anos a menos que você, ou que tem metade do seu tempo de profissão, mas que te faz crescer muito e falar, cara, esse cara, ele está ao vivo me falando uma coisa que eu preciso absorver, porque ele é a minha audiência. Então, assim, e aí, cara, quando eu estou falando aqui, Guilherme, de ele é a minha audiência, de eu me adapto e tal, não é que você tem que ser populista e fazer tudo que a sua audiência quer, até porque eu brinco lá no Twitter, eu não sou iFood de comentário, assim, vamos aqui encomendar uma análise. Aí ela chega, não, eu penso por mim, mas você vai entendendo, primeiro, os assuntos que são mais relevantes, ou que as pessoas mais engajam, e para quem você está falando. Não adianta eu chegar ali no meu canal e falar, por exemplo, assim, vamos relembrar agora Hungria de 54 ou Holanda de 74, que são dois times que não ganharam Copas, mas que foram marcantes. Eu acho que eu não vou engajar esse moleque, mas o que eu posso fazer? Se eu quero falar de história, eu estou falando de uma coisa atual, ele já está ali, e aí eu insiro um cavalo de Troia, né? Dentro do meu vídeo, que é jovem, que é dinâmico, que é não sei o quê, eu vou dar a pitada de história. E eu não vou refutar a hora de lembrar, ó, esse time aqui, o Brasil 2006, que a galera tem muito saudosismo sem sentido de uma equipe que nunca funcionou na prática, o Brasil 2006 não é uma seleção que frustrou. A seleção que frustrou é a Hungria de 54.
é a Holanda de 74, e talvez o termo nem seja frustração. É uma dor de você saber que poderia ter ganho e não ganhou, e eu fiquei isso aqui de ganhar. O Brasil não ficou isso aqui de ganhar, o Brasil ficou isso aqui, porque nunca foi nem a melhor seleção da Copa em termos de mecânica de funcionamento. Então aí é que eu acho que eu posso trazer o cara para a história e falar, tá vendo? O futebol não foi criado de 2000 para cá, nem de 90 para cá, tem coisa antes. E aí você vai falando das influências e tal. Então isso aí me ensinou muito a entender que você tem que jogar para a galera, mas você tem que, no meio desse jogar para a galera, você fazer esse cavalo de Troia aí, né? De falar, ó, tá aqui. E esse é um conceito que eu acredito muito. Assim, depois que o cara tá com você, aí você consegue inserir outras coisas que talvez não sejam do universo imediato dele, mas que você acredita que sejam legais de saber. Tu falou do formigados, né? Das pessoal que te acompanha. Quando tu começou a falar disso, começou a vir um monte de comentário dizendo eu sou formigado, eu tô com formiga, formiga me engravida. Tudo isso chegou. E eu sou um cara que, por exemplo, na minha escola, no grupo de WhatsApp, a gente manda direto os vídeos porque a gente adora discordar de ti. Então, a gente... Isso é ótimo. Como é que tu te sente com esse carinho da galera? Pô, tu é um cara que engaja muita gente. Como é que tu te sente vendo esse carinho do pessoal? Cara, assim, eu sempre conversava com o meu ex-chefe, o Henrique Mazei, que era chefe de elenco, hoje é o Vitor Costa, né? Inclusive é o cara lá que eu ajudei na primeira live a fazer o projeto social dele. O Henrique sempre fala, cara, normal vocês não podem ser, assim, galera que lida muito com o público e tal, porque fica essa coisa meio maluca, né, de você acreditar que isso é a vida real, assim. Esse carinho, ele existe, ele é real, mas as pessoas têm uma projeção do que eu sou, né? Quem eu sou de verdade é em casa, aqui, com a Sara, com o Cauê, com a Renata e tal. Que eu não sei se as pessoas me conhecessem como que eu sou, pessoa física, se elas teriam isso, assim, que eu sou super chato e tal, no dia a dia, mas acho que é um chato com carisma, como eu brinco, assim, é um chato simpático. E eu não brigo por nada que eu não acredite que seja de verdade, assim, que possa melhorar alguma coisa. Então, talvez eu passe isso, ou consiga transparecer de alguma maneira isso, e as pessoas se identifiquem, se eu tenho, de fato, uma facilidade para falar, isso eu reconheço, às vezes até demais, mas as pessoas gostam, talvez, e se sentiram representadas, porque aí é uma coisa que eu notei, que é o seguinte, eu nunca tive um formiga para falar para mim, quando eu tinha a idade dessa galera. Tipo, meu filho com 14 anos, ele vai ter, sei lá, eu, Rafa Oliveira, Rafael Rezende, Vitor Sérgio, uma galera que fala a linguagem dele, que fala do futebol atual com respeito e curtindo o futebol atual. Eu cresci vendo a galera na televisão só esculhambar o futebol da época. Tipo assim, que jogo ruim. Cara, horroroso. Não sei o quê. Bom era nos anos 80. Porra, nos anos 70, que saudade de fulano. Então, assim, você fala, o que é isso? Que produto é esse que eu estou assistindo aqui? Eu só vejo todo mundo acha ruim. Todo jogo é uma merda. E bom é tudo que passou. Eu sou um coitado, né? Porque eu deveria ter nascido nos anos 70. Tipo, essa era a minha sensação. E aí eu percebi que, e isso não é jogar para a galera, porque eu acredito nisso, que o futebol de hoje é uma evolução. Enquanto produto, ele é melhor e ele é um jogo mais difícil. E eu passei a passar isso para as pessoas e eu percebi que muita gente pensava isso e falava, cara, é mesmo. Pô, eu quero discutir com meu pai e com meu avô na mesa do café e ter minha memória e falar, cara, eu vejo futebol massa. Não foram só vocês que viram e tal. Então eu fui percebendo isso, talvez seja essa galera aí que a gente tem, que sejam os formigados e tal. Mas eu procuro não parar muito para pensar sobre ou ficar me alimentando disso para não endoidar, né? Porque aí você, ao mesmo tempo, se eu for pegar isso e achar que isso é a verdade, que eu vou viver desse carinho que é do caralho, eu também vou ter que em algum momento perceber que tem os que não gostam e não gostam muito. E que esculham, que acham que você é uma filha da puta, que porra, você merecia morrer, que como eu já recebi, né? Morra você e sua família inteira, como eu já recebi mensagem assim. Mas essa foi engraçada, eu respondi pro cara, bicho, você acha realmente que o fato de se discordar de mim faz com que você queira que gente que não tem nada a ver com essa história, ou que não sabe nem que a gente está se falando que morra também, tipo assim, porque eu tenho 2 filhos, tá? Aí o cara deu uma segurada, pediu desculpa, voltou. Normalmente você quebra a pessoa quando você é educado na volta. Às vezes eu não estou com muita paciência, mas eu normalmente procuro convencer o cara de que ele está fazendo uma barbaridade ou está falando de mim exatamente o que ele é. Quando ele me chama de extremista ou de não sei o quê, ele é exatamente assim. Aí eu ajudo ele a perceber isso e tal, beleza. Mas eu acho foda, eu nunca projetei nada disso, é tudo muito mais do que eu imaginava.
Mas eu sei que isso tudo é muito volátil, assim. Basta um vacilo, um comentário que o cara não gosta, ele lhe cancela, né, entre aspas. Tipo, basta vamos supor, tem um torcedor do esporte lá que gosta de mim pra caramba. Aí tem um programa que eu falo de 87. E eu acho que 87 é do Flamengo, por uma questão esportiva, não uma questão jurídica, tá? Falando uma questão na prática. É o suficiente para esse cara passar a me odiar, se ele for bem intolerante, e nem ouvir os argumentos e ligar o foda-se. Então, assim, ele me amava num dia, no outro dia eu já não sirvo mais. Então, eu não posso me sustentar nisso, porque senão eu vou enlouquecer. Assim, a minha felicidade ela vai estar baseada em uma coisa que é completamente instável, né? Que é o sentimento de um torcedor, ainda mais em rede social, onde você odiar é muito fácil. Como ele não está me olhando no olho, ele manda ali, vá tomar no sei onde eu te odeio. E vira as costas e vai embora. Entendeu? Tem bastante gente perguntando ali da questão do programa do de placa ali nos comentários. Pelo que eu olho de placa, eu posso estar errado na minha análise, mas ele é bem, por exemplo, tem tu e o VSR, que são caras mais de estatísticas, de dados. O Ale é um cara mais resenha, que analisa de outra maneira. O Mauro Betti traz mais coisa de história. Como é que é o ambiente de vocês, assim, aquelas discussões que acontecem, realmente vocês ficam bravos um com o outro? É só naquele momento, depois passa? Como é que é o de placa acontecendo? Cara, é só naquele momento, por exemplo, o Luiz, que é um cara que ele faz sempre um contraponto. O Luiz é o apresentador, ele faz um contraponto sempre muito legal, e o Luiz é muito inteligente. Assim, o Luiz seria comentarista fácil, apresentador de qualquer coisa, fácil, e ele é um narrador absurdo. O Luiz ele narra NBA com pouquíssimos, ele narra futebol com a mesma ênfase, e NFL, poucos narram igual a ele. O Luiz é um monstro. Mas eu sempre disse para ele, cara, você precisa ser o que você é com a gente no programa no Instagram. Só que ele às vezes vai para o Instagram e fica mais contido. E agora ele tem se soltado uma vez e, cara, as pessoas estão vendo o que ele é gigantesco, assim, ele é um dos melhores no que ele faz, ó, há muito tempo. E um fenômeno, que é novo. E começou muito novo, né? Começou no aí com 20 e poucos anos. E, se eu não me engano, o Luiz não tem nem tem 30 e pouco. Bem mais novo que eu. Mas muita coisa. Se bobear, nem 30 tem. E assim, é aquilo ali, a gente fica na hora, mas a gente é super amigo, assim. O Vitor é cara de, tipo, a filha dele dormia aqui em casa e a Sara dormia na casa dele lá, obviamente não nesse momento. Tá. E o Luizinho, a gente joga videogame quase todo dia no Pro Clube e tal, e é uma resenha danada. Eu, ele, Casé, uma galera. O André é um cara que a minha mulher fez o cenário para a casa dele, foi o primeiro cara que me acolheu lá no esporte interativo. E a gente em quebra-pau é o cara acho que eu mais discordo lá. Mas assim, o Ale a gente joga futebol ali juntos aqui em São Paulo, quando tá tudo normal. E o Mauro também é um ser humano que é impossível você não gostar. Nunca ficou puto com ninguém, gosta de todo mundo. Acho que só tem dois caras no mundo que ele não gosta, que ele não fala quem são, mas um é jogador, o outro é não sei quem, que ele também ele não quer se comprometer e não fala. Mas, cara, é aquilo. E quando você fala que é uma coisa plural, um programa com 5 formigas provavelmente seria uma merda. Porque em casa, ou no grupo do teu grupo de WhatsApp, não tem 5 formigas. Tem um Formiga, um VSR, um Mauro, um Ale, um André, um Luiz e tal. Então, o programa ali ele serve para refletir um pouco a coisa plural que tem na discussão do futebol no dia a dia. Uma mesa de bar, ela não é feita com 5 formigas. Ela vai ser feita daquele jeito ali. Então, quando você tem essa coisa mais plural, é feito para conectar as pessoas ali. E aí, às vezes, você tem uma coisa que você acha, como é que esse cara está pensando nisso? Que barbaridade e tal. Mas isso é o teu olhar em relação àquela visão. Em algum outro lugar vai ter gente falando, pô, eu gosto de futebol assim. Tem gente que gosta de ver futebol pelo olhar do Alê, mais leve, mais engraçado, sem compromisso, sem compromisso que eu digo assim, sem ser uma coisa pesada, a parada que você está ali para curtir e se entreter. E eu acho justo. E aí tem um cara que vai querer ver sobre a minha ótica, que é uma ótica mais de entender como foi o jogo pelo jogo. E a minha visão e a do Alê, elas podem estar juntas e construir o que foi o jogo do cara. Porque eu também não nego o lado emocional, afetivo, o lado lúdico do jogo, ele é necessário. Não é só que ele existe, ele é fundamental. O vídeo que passou esses dias e viralizou do Bleacher Report, que é o BR Futebol, ele é um braço nosso lá na Europa, né? Também é da Tânia. E ele fez um vídeo de um pai e um filho, torcedores do Liverpool. Depois, quem quiser procurar nas redes sociais do próprio Esporte Interativo do BR Futebol, encontra mole. Tem uma músicazinha de fundo, esse pai e esse filho saem para o estádio e vão caminhando. E o tempo vai passando, né? Ele criança, viu o Liverpool campeão em 90 e o pai. Aí o pai vai envelhecendo, 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 fica na cadeira de roda, morre.
o garoto pega o cachecol do filho, do pai, bota e continua caminhando para o estádio. Até chegar no estádio, agora em 2020, campeão. Só que nesse período ele casa, a mulher engravida, vai para o estádio, vai pro estádio grávida, a filha nasce, cresce um pouquinho e eles veem o título juntos. Então, assim, mostrando uma geração inteira que se evoluiu, que não viu e que agora viu o Liverpool campeão. E aquilo emociona. Nada que eu comentar, nada que eu analisar do Liverpool vai ter mais resultado do que aquele vídeo. Então, é impossível negar esse lado. Assim, dane-se se o Liverpool ali joga no 4-3-3, no 4-2-3-1, se o Salah faz um papel de ponta por dentro. Foda-se. O que importa ali, o mais importante da história, é isso. E que o vídeo traduziu em 1 minuto e meio. E eu não nego nunca. Então, acho que todos esses lados, eles se unem para traduzir um produto só. O Cavalcante SZ até fala que aquele vídeo é perfeito. Né? E, de fato, cara, é fantástico. Fantástico. O Mário SPFC falando esse vídeo do Liverpool é foda. Então, assim, muita gente acompanhou, ele viralizou legal. Tu falou essa questão que, por mais que tu tenha os dados e análises, tem muitas vezes que tu vai também pro coração e não deixa a emoção sair. Quando a gente olha, por exemplo, Polêmicas Vazias ou outros programas que tu faz, tem vezes que tu traz diversos dados para apresentar, por exemplo, recentemente tu fez o melhor batedor de falta por posição, ou os jogadores que não ganharam Champions, grandes jogadores que não ganharam Champions. Teve alguma vez que tu fez toda uma análise e tu discordou no final? Que, por exemplo, vamos dizer que tu achasse que o Neto era o melhor batedor de falta que tinha. Tu fez toda a análise, o Neto nem fez tanto, mas tu seguia achando que ele é o melhor. Teve alguma vez? Não. Ou, por exemplo, o Buffon, tu acha o Buffon o melhor goleiro, mas se tu fizer uma análise e o Neuer tem mais defesas difíceis, por exemplo, mas para ti o Buffon segue sendo. Teve alguma vez que tem uma exceção a essa regra? Acho que até hoje não, assim. Não, talvez, assim, o único cara que me deixa na dúvida na hora de alguns debates assim, tem duas situações, três, que são muito emblemáticas para mim, do quanto Polêmicas ali, ele tenta ser racional e ele cumpre esse papel de vamos pelo argumento e deixar um pouco a emoção de lado, porque ali não é uma análise crônica do jogo, é mais prosa do que poesia, então vamos falar do tal. Xavi e Iniesta, eu sempre tive a sensação que o Iniesta é mais jogador que o Xavi, sempre. Achava mais legal, só que assim, o Iniesta rende bons DVDs, né? Um lance, um rolinho, não sei o quê. Só que quando você vai para análise de jogo mesmo, rever jogos e rever o cara como função e tal, você vê, bicho, eles fazem a mesma função, praticamente, jogaram na mesma faixa de campo a vida inteira. O Xavi ainda tinha um papel defensivo mais preponderante que o Iniesta, era um marcador melhor que o Iniesta, e terminou a carreira com muito mais gols e muito mais assistência. E com muito mais momentos pisando na área e tal. E que o Guardiola fala que era a base do guardiolismo. Sem o Xavi não teria aquele Barcelona. Então, assim, eu não consigo sustentar para mim mais que o Iniesta seja melhor, mais que o meu coração, em parte, queira dizer isso. Só que, às vezes, ele está poluído por uma memória desses lances, né? Do gol lá em Stamford Bridge, um gol em final de Copa, e não sei o quê. O outro é Ronaldo e Cristiano Ronaldo. O meu, se você me perguntar, assim, eu dormindo, sonhando, talvez eu responda Ronaldo Fenômeno. Porque o auge dele foi assustador. Uma parada que não tem como. Só que você depois vai, bicho, eles são atacantes. Eles são pagos para cumprir este papel de decidir jogos e ganhar campeonatos. Eu não tenho como sustentar racionalmente que o Cristiano não foi um cara mais eficiente, melhor neste papel. Por mais que o Ronaldo jogue mais bola, no sentido de ter mais refino, de 1 contra 1, talvez seja mais imparável. Mas o Cristiano Ronaldo tem recursos para finalizar de qualquer lugar, sob qualquer perspectiva, por 12 anos consecutivos. O outro teve lesão, e assim, é uma pena, mas é a história dele. Ele se machucou e não conseguiu. Se o Ronaldo não tivesse se machucado, provavelmente o Ronaldo teria, nos meus cálculos, 5 prêmios de melhor do mundo, porque o Figo não teria ganho, nem o Rivaldo. Mas não aconteceu. E assim, é uma pena. O meu coração, por exemplo, ele é apaixonado pelo Maradona, ele é o meu grande ídolo. Mas eu não consigo dizer que o Maradona jogou mais que o Messi. São caras muito parecidos e o Messi vai fazer o triplo do que o Maradona fez na carreira. Aí você fala, mas e a Copa do Mundo? Aí se você quisesse pegar a Copa do Mundo, você vai começar a querer discutir, achar que o Dunga jogou mais que o Falcão. Não existe essa discussão. Essa discussão ali não existe em qualquer lugar do planeta. Tipo, Rivaldo ou Zico. Essa discussão não existe. Não tem comparação. É óbvio que o Zico jogou mais bola que o Rivaldo em outro momento do futebol. Então, assim, nessas horas eu vou e tal. Mas tem um cara que me deixa, e
e é sempre muito doloroso, e às vezes eu não consigo, que é o Zidane, que tem números tímidos, que faz um papel totalmente diferente. Aí você vai discutir, assim, por exemplo, Zidane ou Lampard. Zidane ou Lampard são caras que cumprem um papel parecido, só que o Lampard é o maior artilheiro da história do Chelsea. É um cara que decidiu muito mais jogo que o Zidane, mas ele não é genial como o Zidane é. Então, assim, talvez se o Zidane tivesse sido estimulado por um treinador, ou jogasse num sistema, por exemplo, com o Guardiola, provavelmente o Zidane teria feito mais gols na vida. E ele jogou em lugares que, poxa, quando ele jogou na Juventus, você tinha o Del Piero, o Trezeguet, mas não sei quem. Jogou no Real Madrid, aí tinha o Ronaldo, Raul. Então, nem era necessário que ele pisasse tanto na área. Mas quando foi, ele fez 2 Copas maravilhosas, 98 e 2006, e talvez 2006, talvez não. A Copa de 2006 do Zidane, apesar de ele ter perdido, foi melhor que a Copa de 98. 98 ele é expulso, ele de fato vai fazer o grande jogo dele na final. Mas antes, um jogo aqui espetacular. A Copa de 2006, não, o mata-mata dele é maravilhoso, é um negócio estupendo. Ele joga praticamente todos os jogos de mata-mata num nível absurdo, contra a Espanha, contra o Brasil, nem se fala, e ele faz uma grande final. Pena que toma a cabeçada e é expulso. E o Zidane é um personagem tão doido que tem um documentário chamado Le Bleu na Netflix que fala de 96 a 2006 da seleção francesa, 2016, perdão, que é um período de revolução, antes até do segundo título mundial. E os caras falam, o Thuram é um cara que fala no documentário, ele fala, meu irmão, não entendo o francês, que é um povo super crítico, né, e tal. É de lá que vem toda a terminologia de esquerda e de direita, os caras que são super justos e tal. E eles perdoaram o Zidane quando o cara botou uma final de Copa do Mundo no mato. Isso no Brasil, dificilmente o cara sairia vivo. E na França, então assim, ele é um personagem tão maluco, tão absurdo, que as pessoas perdoaram uma barbaridade dessa. Então ele é o único cara que na hora de uns debates assim, tipo Zidane ou Lampard, Zidane ou Gerrard, que a racionalidade ela vai apontar para o Lampard. Mas não tem como, acho que ninguém escolheria o Lampard ao invés do Zidane. E, por exemplo, tu tem tanto teu canal quanto o canal do Esporte Interativo, tem conteúdos nos dois. Porque, como é que tu faz a escolha do que vai pro teu canal, o que vai pro canal do Esporte Interativo? Porque os dois, daqui a pouco não tá tudo no Esporte Interativo. Como é que surge esse segundo canal, que é o teu, e como é que vem esses vídeos? Como é que tu produz aí os teus vídeos? O Esporte Interativo é tranquilo com isso? Pois é, boa pergunta. Isso é bem interessante, porque é uma parada que outras emissoras, uma ou outra dá conflito, outras não. O esporte interativo, a prioridade sempre é o EI, sempre. E assim, o meu contrato lá atrás, ele é um contrato que ainda não previa, não tinha nem YouTube, né? Eu nem fazia YouTube quando eu assinei, 2013, depois eu renovo 2014, 2016 é quando eu começo e tal, mas assim, sempre com a mesma base contratual ali. Então assim, nunca teve essa discussão de tipo, ó, eu quero um percentual do que tem no YouTube do EI, até porque assim, é uma das plataformas do EI. Poderia ser um modelo? Poderia, talvez se eu entrasse hoje num lugar, eu fizesse essa proposta para a gente discutir, ó, beleza, meu salário vai ser esse, mas vai ter esse percentual de AdSense aqui, que eu acho justo, eu estou produzindo também e tal, não sei o quê. Ou então, cotas comerciais, tem muito em rádio isso, né? Mas, enfim, não é o caso. Então, meu contrato, eu estou lá à disposição para produzir para todas as plataformas. E o meu canal do YouTube, assim, não tinha nenhum impeditivo, nunca teve, eu criei de rolê, assim, para falar de coisas que claramente não cabiam no AI. Discussões mais políticas sociais sobre o jogo. Para quem acha que eu só olho para números e tal, era um lugar que eu queria discutir mais ludicamente o jogo. E que não interessava o AI, porque não teria o mesmo engajamento, não bateria as metas que o AI imagina, e são coisas diferentes. Assim, mal comparando, né? Você pega a Veja e a Piauí. O texto que vai para a Veja não interessa a Piauí, e o texto da Piauí não interessa a Veja. São coisas completamente diferentes, para públicos diferentes. Então, eu criei lá o canal e, sim, pequenininho, né? Vai ali, 1.000, 2.000, 3.000, vai bem devagar. Mas, em determinado momento, até por uma questão de começar a surgir patrocinador, de ter gente querendo vincular a marca e tal, aí a gente precisou conversar e falar, de fato, por exemplo, nós temos o Sporting Bet como um dos maiores anunciantes do esporte interativo. Não faz sentido, e eles têm razão, de eu fechar contrato, por exemplo, com uma outra empresa que seja concorrente do Sporting Bet, porque a minha imagem ela é completamente vinculada ao esporte interativo. Então, a gente criou um protocolo lá de falar, ó, se toda vez que pintar alguém, seja uma marca de camiseta, uma livraria, tal, você fala com a gente, fala, ó, aqui, eu até sugeri lá a gente criar
um documento para você falar, ó, proposta comercial tal, o nome do anunciante, qual é o segmento, quanto tempo e qual é a proposta dos caras, em termos de conteúdo. E aí o EI autoriza ou não, porque é justo, né? Para não bater com os anunciantes deles, porque senão a gente, como diz o meu chefe, a gente vai canibalizar o próprio negócio. E essa não é a intenção. A intenção, e aí o outro chefe, o Diego, que é o chefe de conteúdo, fala, ó, quanto mais vocês produzirem conteúdo por fora e ganharem autoridade, melhor para a gente. Porque vocês vão trazer gente para cá, vão ganhar relevância, as pessoas vão falar, olha, aquele cara do EI e tal. Tanto que assim, é bem misturado. Aí a história comercial trouxe a história de conteúdo. Porque com o tempo o canal vai mudando, né? Você acaba não só falando dessa coisa mais política, lúdica e tal, e começa a falar de coisas mais do dia a dia, mais polêmicas atuais. E aí começou a chocar algumas coisas. De tipo, eu soltar um vídeo e o chefe falar, pô, comigo, esse vídeo aqui teria rendido. De fato, teria rendido muito mais, com um canhão de comunicação, né, o Esporte Interativo. Então, hoje também a gente tem um grupo lá do Polêmicas e de outros programas do Esporte Interativo, eu falo, ó, tô pensando em falar sobre isso no meu canal. Aí o cara fala, pô, isso aqui acho que dá pra gente. Então, eu faço pro aí. Quando ele fala, não, tá tranquilo, liberado, eu faço pro meu particular e segue a vida. Teve um episódio agora recente, que foi muito legal, do Vinícius Júnior. Eu falei da evolução do Vinícius, não era uma polêmica, era só uma análise de como ele voltou evoluído. Aí o Belo, que é o Rodrigo Belo, que é o diretor do Polêmicas Vazias, falou o seguinte, cara, vamos fazer assim, programa para 6 horas e a gente solta junto no teu canal do YouTube e no nosso IGTV. Eu falei, massa, eu fiz uma edição só para 2 lugares ao mesmo tempo. Obviamente, tirando o início, quando eu chamo para call to action lá, né, assine aqui, faça não sei o que e tal, dividiu, tá, resultado. Foi ótimo no meu canal, ele é o primeiro vídeo hoje em clique, em visualização proporcional ao período, e deu mais de 100 mil visualizações no IGTV em um dia, o que é absurdo. Então, o EI ganhou um produto e eu não deixei de ganhar também. Então, foi o melhor dos mundos. Hoje, é tudo assim, na base do diálogo. Tem coisas que eu nem penso em fazer para o meu canal. Por exemplo, a gente acabou de falar, Zidane ou Lampard. É uma parada que ela já nasce morta para mim, porque ela já nasce definida. Ela já nasce com polêmicas vazias. Então, a minha cabeça já faz um filtro e aí eu jogo para quem são os responsáveis. E aí os caras ajustam um negocinho aqui, outro ali, e a gente joga para onde for o melhor caminho. Então, cara, a gente tem uma liberdade no aí de diálogo, de proximidade com os chefes, como eu falei, tem chefe que é mais novo que eu, muito. E que é muito legal essa troca, assim, porque primeiro que a gente nem se vê como chefe, funcionário e tal, uma parada só, né? Então é isso, é assim que funciona hoje, mais ou menos. Já teve vezes que tu falou em vídeos que antes de tu ser jornalista esportivo, tu é jornalista. E tem uma questão que, por exemplo, a gente sabe que existe um tabu de jornalista revelar time e revelar posicionamento político, porque senão tu vai ser imparcial. Esse é o que fala. O teu time tu não costuma falar, mas o teu posicionamento político tu já revelou. Tu já se posicionou politicamente, inclusive fez um vídeo recentemente cobrando que os jogadores não cobrando, mas falando a importância dos jogadores se posicionarem. Sim. Mas entendendo os que não se posicionam, assim, também, por conta de uma formação educacional frágil. Como é que foi para ti se posicionar? Como é que foi? Por que tu optou por se posicionar politicamente? Cara, eu acho que é muito natural. Não é pensado, é uma coisa. Porque eu acho que tudo é política. Quando você analisa. E quando eu falo que tudo é política, nem tudo é debate em congresso. Mas a política é você discutir, por exemplo, cotas. É algo que virou política e nem deveria. Quando você está falando de igualdade social, de você tentar equilibrar desigualdades, isso não deveria ser algo que, poxa, é lado A ou lado B. Deveria ser algo que é para todo mundo, né? Tanto que eu fiz uma live ontem falando, eu sou de esquerda, perguntando, né? Porque fizeram um texto esses dias aí falando que os jornalistas eram 80% de esquerda, aí quem era de extrema esquerda, quem era de extrema direita. Primeiro que não tem ninguém de extrema direita lá, né? Curiosamente, o que é uma loucura. Você vê o conceito, você está falando de nacionalismo, autoritarismo, conservadorismo ao extremo, e tem uma porrada, assim. Mas não aparece ninguém lá de extrema direita. E extrema esquerda, o cara não tem a menor ideia do que representa o conceito. Porque eu nunca vi ninguém defender a estatização dos meios de produção, revolução do proletário, isso nunca vi no discurso de ninguém, nem na pessoas politicamente relevantes, nem no jornalismo esportivo. Então o cara não sabe nem o que é o conceito político. Eu fiz história, né? Acabei não me formando,
mas eu fiz história até a metade do curso. Então, para mim, é muito natural quando você fala de, por exemplo, atraso de salário. Eu lembro em 2006, entrevistando o presidente do Ceará, e ele achando que era super normal o atraso de salário, falou, não, só está atrasado a pessoa jurídica, o contrato de imagem. Eu falei, mas presidente, o contrato de imagem é salário. Inclusive, é a maior parte do salário. Você não deveria se vangloriar de estar pagando salário em dia, porque você está fazendo só sua obrigação enquanto empregador. E, tipo assim, isso é um posicionamento político. Quando você está ali fazendo um embate a um cara que representa uma torcida e tal, o cara vai dizer que você está perseguindo o clube, querendo criar crise, mas não é. Pelo contrário, você está defendendo a instituição que está sendo maltratada. Então, o se posicionar politicamente, que eu acho que é nada mais do que senso crítico, isso é uma coisa muito inerente e que eu já nasci com, pelo menos para a profissão, eu sempre fui assim. Eu sempre questionei professor, quando você falava certas paradas, eu lembro muito da questão do 11 de setembro, eu tive uns embates com um professor de história, à época eu estava fazendo um cursinho, na verdade, de preparação, e houve o episódio, a gente discutiu. Eu até hoje me arrependo do episódio, porque assim, eu claramente fui idiota como professor, fui babaca, assim, tipo, posicionamento babaca, e ele, hoje eu entendo muito o que ele fala e ele tinha razão. Mas à época eu questionei, falei, cara, mas como assim? Então, um posicionamento bem pseudo-adolescente que acha que sabe, né? E, então, assim, para mim sempre foi muito natural, nunca foi tabu nenhum. Agora, o que eu gosto de esclarecer para as pessoas é que quando você fala, o cara é esquerda, direita ou centro, o centro hoje virou o isentão, o cara que não quer se comprometer. Normalmente é isso. O cara de esquerda, você precisa saber, economicamente, em termos de costume, porque existe essa divisão hoje, a gente deturpou completamente o conceito inicial lá na Revolução Francesa, não tem mais nada a ver com o que é hoje, até porque o mundo mudou completamente, né? Você tem também o período da Guerra Fria, onde isso ficou muito polarizado. Agora a galera fala de como associar, por exemplo, quem pensa em pautas sociais, ou defende cota, ou defende liberdade de gênero, uma porrada de coisa com esquerda. Se é isso na cabeça das pessoas, eu sou assim. Economicamente, eu não sou, porque eu acho que não funciona. Mas tem uma questão também de, o comunismo deu errado, o socialismo deu errado. Deu. Mas quem disse que o capitalismo deu certo? Ele mata gente pra caralho, ano a ano, é uma parada super desigual, e que eu acho que a gente deveria tentar equilibrar dentro dessa discussão, entendendo que esse é o sistema que melhor funcionou, o que mais fez o mundo evoluir, por exemplo, a gente precisa arrumar uma solução, porque dizer que está certo, achar que 1% das pessoas do mundo tem metade da riqueza global é normal, é idiota, né? E aí o outro fala assim, a empresa tal é esquerda. Tipo assim, quando você chama uma empresa capitalista de esquerda, você já claramente não sabe o que é o conceito, né? Então, fica difícil às vezes a gente discutir e tal, né? Então, eu não tenho muita paciência, mas claramente eu me associo e sempre me considerei um cara com um pensamento alinhado à esquerda, no sentido de pautas sociais, de costumes, quando hoje você está muito associado à direita, e que, repito, é uma deturpação dos conceitos iniciais, porque você pode ter um conservador que é ateu, mas hoje no Brasil o cara que virou conservador ele tem que ser necessariamente religioso, nacionalista e não sei o quê, então assim, está tudo muito desconectado do que são os conceitos originais, né? Se você for pegar a origem dos termos mesmo, você vai pegar, o que era o cara de direita? Era o cara que ficava à direita do rei no momento da Revolução Francesa lá. E aí, desculpa, eu não sou monarquista, eu não sou nacionalista, nesse sentido de termo. E quem ficava à esquerda queria a revolução, queria a mudança. Então, é aqui que eu estou. Se a gente for pegar a origem do termo, os caras queriam justiça social, queriam igualdade e tal, isso na época. E o pessoal da direita queria manter a monarquia, os privilégios da classe rica e tal. Eu não quero essa porra. Se esse for o conceito original, vamos para o conceito original da palavra. Eu acho que as pessoas se entendessem o que significa direita e esquerda na etimologia original do termo político, as pessoas seriam muito um trabalhador explorado e fudido, ele se dizer de direita conservador, ele está jogando contra ele mesmo e ele nem sabe. Só que é manipulado em termos de informação e fica essa história do conservadorismo moral em relação à religião e o cara fica com medo de se dizer outra coisa, mas ele, ao momento que ele está alinhado com quem é lá atrás, tá? Monarquista e nacionalista e com a manutenção das tradições da elite rica e tal, e que é contra essa mudança social, não sei o quê, esse cara que é a favor disso, mas está na base da pirâmide, ele é burro. Porque ele quer continuar ali, ele fala, beleza, eu acho que isso aqui é justo e eu quero continuar assim. E aí eles adaptam o termo, falam de meritocracia, e vem a parar, que é uma loucura também, porque você não tem como ser meritocrata
Se, por exemplo, a minha filha, que estuda num bom colégio, tem estrutura, vamos supor que seja uma corrida, né? Ela parte daqui e o cara que é filho da minha diarista parte daqui. Que meritocracia é essa? Como é que é justo isso? Se eles correrem na mesma velocidade, eles vão estar sempre andando assim. Ou seja, esse cara nunca vai chegar aqui. E aí, desculpa, pensar numa sociedade que deveria ser assim ou assim não pode ser errado. As pessoas não podem olhar para você e falar, seu comunista, vai para Cuba, você é um esquerdista, o que você quer? Ao invés disso, isso. Mas por mais que a gente saiba que não deveria ser assim, tu deve ter escutado muito isso. Que tu é petista, que tu é comunista, que tu é isso, que tu é aquilo. Uhum. Tu nunca ficou com... Porque, por exemplo, eu trabalho aqui num jornal em Alvorada, na região metropolitana, e a gente já teve esses debates. E a nossa dúvida é, nós, como jornalistas, se posicionar politicamente, a gente vai ser considerado imparcial pelos políticos da cidade, pelos leitores da cidade, e dali em diante nós vamos virar o jornal de esquerda, o jornal de direita, o jornal do PT, o jornal do MDB, e essa discussão é muito grande. Tu nunca teve receio de, por exemplo, quando a primeira vez que foi se posicionar publicamente, agora no esporte interativo, que é um canhão, tu nunca teve esse receio de se posicionar e ser taxado, ou o esporte interativo daqui a pouco não querer que se posicione por algum motivo? Nunca isso aconteceu. Não, nunca aconteceu, assim, até porque, como eu te falei, cara, é uma coisa muito natural de mim. Isso sai na análise, isso sai na visão de mundo, no olhar de mundo. Quando você está debatendo, e aí essa história de falar que é de agora não é verdade, eu lembro até hoje no período pré-Copa de 2014. A gente cansou de meter o pau no governo com uns gastos absurdos, e era um governo do PT, da Dilma, e com gastos que eram muito desnecessários. A gente cansou de criticar a fala do Ronaldo, isso é um posicionamento político, só que como era o Ronaldo, que não era um político de estimação de ninguém, isso passou batido e todo mundo meteu o pau quando ele fala que Copa do Mundo se faz com estádio e não com hospitais. Isso é uma frase grave. E é uma frase que ele talvez tenha reproduzido, mas que às vezes é muito o que a elite pensa, né? Ou assim, o empresário, agora com essa história de quarentena ou não, tipo assim, o negócio se faz com o trabalhador, não com lockdown. Só que, tipo, se o trabalhador estiver exposto na rua e estiver doente, você não vai ter o cara para trabalhar para você. E aí, desculpa, você vai ter 10 funcionários, 5 doentes, tua loja está fodida. Então, sabe, é uma parada que para mim é muito óbvia, muito lógica. Mas eu nunca tive medo nenhum, também nunca fui podado lá. É óbvio que você tem diretriz, eu não posso chegar ali e falar mentira, falar fulano é corrupto sem ter nenhuma prova disso. Quando você faz a crítica, a opinião, e é essa a diferença que as pessoas estão mais uma vez deturpando, achando que o que está acontecendo agora é perseguição política e censura. Não, a liberdade de expressão fala que eu posso olhar para você e falar, você é um fascista. Eu estou com a minha liberdade de expressão, mas você vai estar com a sua de me processar e eu posso ser condenado por isso. Essa é a base. Os caras tiveram a liberdade de falar, mas essa liberdade de falar, ela tem uma consequência. Esse é o ponto da democracia, você conseguir ter esse equilíbrio. O mundo ideal é que a pessoa tenha um mínimo de bom senso e ela mesmo se filtre e não fala uma barbaridade dessa, porque não tem prova nenhuma, não posso olhar para você e falar um negócio desse, eu não tenho base nenhuma para dizer. E também eu não posso ameaçar um ministro do Supremo, eu não posso defender que se feche o Supremo, que isso é anticonstitucional, está previsto em lei, e a lei está lá para isso. Agora, falar, o cara vai falar. Mas no período que muitos exaltam aí, e dizem que não houve ditadura, ali era um período muito bom, um período maravilhoso, é pergunta para quem, né? O cara que era rico, alfabetizado e tal, era fantástico, de fato. Mas era um período que você tinha 85% da população analfabeta, uma porrada de desigualdade social, mortalidade infantil com índice lá em cima. Só que as pessoas não vão atrás de... E a notícia do jornal nem saía. Então, assim, não é que... Aí é você não ter a liberdade de expressão. É a coisa morrer na raiz. É eu não ter nem o direito de falar e ser analisado o que eu falei. Não tem nenhum julgamento. Isto aqui é uma crítica, se cala. Isso aqui não pode. Isso é, e as pessoas querem voltar para esse mundo, é para esse mundo que elas querem voltar, porque o que está fazendo agora dentro de um processo jurídico, isso não é censura nem ditadura. Agora, quando você sequer pode falar, quando a coisa já nasce condenada, aí sim é. Por isso que é um conteúdo, informação, estudar, é sempre o melhor caminho. É você ter base para formar o que você está falando e não reproduzir frase pronta de quem quer que você reproduza essa frase sem pensar, e enquanto isso vai fazendo um monte de merda e de barbaridades que, desculpa, eu não consigo defender. É uma questão que vai estar acima de mim. Então, é sempre muito natural. Eu nunca tive problema nenhum com isso, até porque posicionamentos que são críticos, às vezes de você condenar um dirigente, de você criticar um dirigente,
esses posicionamentos, se forem para a política, são vistos como direita e esquerda. Quando eles são falados no dia a dia de um clube, passa batido, o cara nem nota. Mas a raiz, o DNA do comentário é o mesmo, só que com proporções diferentes, entendeu? Formiga, a gente está quase a 1 hora falando, eu acho que o Instagram daqui a pouco vai encerrar a live, e ficou um monte de Na minha perguntas. conta aqui tem 7 minutos, eu acho. Ou 5. É, vai ficar um monte de pergunta aqui que vamos ter que fazer uma parte 2 um dia mais para frente, quando liberar a tua agenda. Mas eu queria muito te agradecer, porque tu foi o... Eu estava fazendo papo daqui só com ex-jogadores da dupla Grenal, que passaram por aqui, e tu foi o primeiro jornalista que eu convidei, o primeiro jornalista que eu queria para abrir esse papo com jornalistas, porque eu sou muito fã do teu trabalho. Então eu gostaria muito de te agradecer, cara, de ter topado, espero que tu tenha gostado desse papo também. Pô, achei maravilhoso, cara. Por mim, a gente pode marcar um segundo momento sem problema nenhum. Se quiser pegar esses minutos finais para fazer perguntas, eu procuro ir só no papo 1 aqui para a gente não perder aí as perguntas da galera. E a gente marca outro. Obrigado demais, cara, pela moral, pelas perguntas que foram muito bem direcionadas e tal. E a lógica do papo foi muito boa. Na realidade, que eu queria saber como é que foi para ti escolher do jornalismo para o jornalismo esportivo. Quando é que tu escolhe jornalismo e quando é que tu escolhe jornalismo esportivo? Eu acho que foi ao mesmo tempo. Assim, eu escolhi o jornalismo por causa do esporte. Então foi natural, assim. E como é que foi trabalhar na Placar, que é daqui a pouco não sei se deve ter sido na história, não sei se hoje ainda é, mas na história, talvez a maior revista que cobriu futebol. Como é que foi trabalhar na Placar? Foi assim, era como colaborador, né? E era uma parada muito independente, porque eu tinha que bolar as pautas, sugerir, elas eram aprovadas ou não, e eu conseguia fazer isso de Fortaleza. Então, para mim era muito foda, né? Porque eu resolvi tudo por e-mail com o Marcão, que era o editor na época e tal, ou com o Maurício, que também na época trabalhava lá antes de ir para o Sport TV, e depois ESPN e tal. E era foda, porque você falava, meu irmão, olha onde é que eu tô fazendo as coisas, né? Eu tô aqui passando as páginas, e quando chegava a revista, eu ia passando, todo mundo que via o nome ali, era foda, minha mãe tem guardado todos até hoje. Então, assim, era uma realização massa, era uma parada também que de grana era importante, complementava a renda do jornal e da TV que eu trabalhava lá, eu recebia por matéria. Então, assim, eu nunca fui um contratado da Placar, mas não é nada, acho que eu fiz 3 anos quase de matérias, todas as edições. Assim, a gente pulsava a pauta, mandava sugestões, normalmente eram histórias curiosas, eu também já ia mais ou menos entendendo o que interessava e o que não interessava a eles, porque as pautas mais apuradas e mais longas eram feitas pela galera da redação, até por uma questão logística mais que justa, né? E a gente ficava com matérias mais curiosas, assim, que eram diferentes do ponto de vista do olhar do Rio e São Paulo, né? Que normalmente fugia aos olhos. E aí a gente ia e pegava essa onda ali. Foi massa, assim, um negócio muito foda. E qual é o teu sonho? Por exemplo, hoje tu está no Esporte Interativo, uma grande emissora, tá Champions League, grandes campeonatos sendo com cobertura. Qual o teu grande sonho no jornalismo esportivo, o teu sonho na vida que tu ainda quer alcançar? Onde é que tu mira? Cara, eu acho que cobrir uma Copa do Mundo, assim, mergulhado total nela, em outro país, viajando, estando exclusivo para isso, né? Uma coisa é você trabalhar numa Copa no Brasil, que é sempre lotado já naturalmente na sua cidade, eu estava no Rio à época, então, assim, é outro consumo. Mas, de fato, assim, fazendo os jogos, né? Vivendo os jogos, indo para o estádio, fazendo um loco, presenciando aquilo ali, eu acho que é o grande objetivo. Porque a Champions é um sonho já realizado, mas fazer os jogos ainda é uma coisa muito esporádica assim, de viajar, né? É um jogo pontual relevante aqui, outro ali e eventualmente uma final. A Copa do Mundo se consome e vive aquilo ali por um mês. Então, de fato, acho que isso que ainda eu queria preencher o meu currículo com isso. Uma Olimpíada, por exemplo, seria legal, mas não chegaria a chamar de sonho. Eu acho que o futebol, que é o que me move, a Olimpíada do futebol é a Copa do Mundo e é o que interessa é estar lá. A Olimpíada do futebol é uma parte, e que nem é a coisa mais relevante, né? E eu não comentaria, por exemplo, 100 metros, nem natação, nem as grandes obras de uma Olimpíada. Estar na Olimpíada ou não, eu acho que eu preferi estar na Olimpíada, como eu tive em 2016, como público mesmo. Formiga, era isso. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. Quem veio pelo Instagram do Formiga, se quiser vir no meu Instagram, tem algumas entrevistas com os jogadores, estão tudo na IGTV, jogadores passaram pelo Grêmio e pelo Inter. E que essa pandemia passe logo, a gente possa fazer um churrasco, se encontrar, tomar uma cerveja junto